Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elisa Martina, dona e proprietária deste canal. Antes da gente iniciar o nosso papo sem frescura de hoje, eu gostaria de trazer algumas reflexões. Quem aqui nunca escutou do pai ou alguém da família a seguinte pergunta: Você não quer prestar um concurso público? Acho que vai abrir um edital. Que atire a primeira pedra. Pois é, a busca pela estabilidade financeira é um tema recorrente em todas as gerações. Mas o hype agora é trabalhar com um propósito. E esse propósito é uma árdua busca que estamos fazendo constantemente. Também sabemos que transições de carreiras estão cada vez mais constantes e mais comentadas. Estaríamos vivendo a metamorfose ambulante de Raul Seixas? Minha convidada de hoje é um exemplo de tudo isso. Formada em administração, abandonou a carreira privada para seguir o seu propósito, que é trabalhar na administração pública. Influenciadora digital, com 21,8 mil seguidores, é uma das influenciadoras que tem mais se destacado no nicho de concursos públicos. Já foi influenciadora parceira do Gran Cursos Online, da Folha Dirigida e atualmente é embaixadora do aplicativo Adu, app, e Gurujá Concursos. Libriana, com 33 anos, dona do Instagram Revisa Luiza, eu tenho um prazer imenso de receber hoje a minha convidada, Luiza Veloso. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Elisa. Feliz demais de estar dando essa entrevista aqui para você. Luiz, a gente teve uma troca bem breve, né, em alguns trabalhos aí, e é notável a sua performance, como você trabalha, o como que você é realmente profissional como influenciadora. Atualmente, você é influenciadora digital no seu nicho principal, que seria o mundo dos concursos públicos, e a sua vida fitness. Você lembra quando você se deu conta que você se tornou realmente uma influenciadora digital? Você lembra desse dia? E você projetou essa carreira para você também? Na verdade, tiveram dois momentos assim que eu falei, nossa, né? Porque eu não planejei, eu planejei zero, na verdade. Eu comecei a postar assim a minha rotina, né, de como eu estava estudando e tal, e foi acontecendo, basicamente. Mas foi a primeira vez assim que eu me dei conta que aquilo poderia virar um trabalho, foi quando a Folha Dirigida me mandou uma mensagem, me mandou um inbox. Ali, nossa, eu tinha muito menos seguidores, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 7.000 por aí. E aí eles falaram para mim, né, me propuseram para trabalhar com eles, para produzir conteúdo e tal, e eu fiquei, tipo, mega feliz. E também porque como eu trabalho para consultoria Guruja, sempre que tem uma prova, depois a gente tem um pós-prova, que é uma festa que reúne todo mundo que fez a prova e é muito legal. Então eu fui no meu primeiro pós-prova, quando eu fui fazer a prova da Cefaz Minas Gerais ano passado, em janeiro, e lá na festa a galera começou a me reconhecer e vir falar comigo. Teve uma menina que me trouxe um presente, eu achei assim a coisa mais fofa do mundo. Ali eu falei: "Caraca, gente, que legal", tipo, eu não esperava, sabe. Então, mas meio que foi acontecendo, assim, foi natural, não foi planejado. Como que você lida com essa pressão? Eu não sei se você também tem essa pressão, porque os influenciadores digitais, eles são formadores de opinião, né? Não é à toa que as marcas, elas buscam pessoas para fazer parceria com o produto, serviço delas, porque elas são formadoras de opinião e a constância faz com que a audiência entenda, né, o uso daquele produto, daquele serviço. Como que você lidar com essa pressão e se existe primeiro também, né? Então, no início é muito engraçado, né, porque como as coisas foram indo muito naturalmente para mim, no início eu não me sentia uma influenciadora digital. Mas conforme eu ia publicando conteúdo, principalmente nos stories, porque a galera interage mais, eu comecei a perceber, né, que, nossa, o que eu estou falando aqui faz uma diferença. As pessoas reagem, trocam ideia, às vezes vêm buscar ajuda. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que saber se você está condizendo com seus valores, né? Se você está colocando ali no seu Instagram algo que faz sentido de acordo com o seu propósito e tal. Mas isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo aos poucos, assim, né, de realmente me encontrar como influenciadora e poder colocar aí minha voz no mundo, mas foi bem aos poucos, bem aos poucos. A gente tem que ter muito tato
vocês mais até, porque, né, a figura, tudo que vocês pensam, falam, pode trazer um impacto gigante. Às vezes é um negocinho tão bobo, e você fala, gente, peraí, não era isso que eu quis dizer, até você provar, né, que tomada não é focinho de porco. Eu acho realmente muito delicado essa formação de opinião e como você lida com isso. Você tem alguém que você se inspira na criação de conteúdo, até como posicionamento? Quando eu comecei realmente a publicar conteúdo com essa intenção, né, de ser produtora de conteúdo, eu já me inspirava em algumas pessoas, assim, do ramo de concurso, que eu já seguia. Como estudante mesmo, eu já seguia essas pessoas. Mas eu acho que a principal que me fez, que me inspirou mais foi a Laura Morim, né, dos mapas da Lulu. E é engraçado, porque eu conheci ela pessoalmente lá no pós-prova da Cefaz Minas e foi muito legal, assim, fiquei com ela a festa inteira. E hoje em dia a gente se fala toda hora, a gente tem parceria, então é muito legal, assim. Até outro dia ela me mandou um presente, né, do livro dela. Ela publicou um livro, me mandou de presente. Eu falei, gente, uma menina que eu, né, me inspiro, sempre achei muito legal, me mandando um presente, tipo, é muito legal essa troca. Você se inspira nela também em algum sentido, não agora necessariamente, mas no futuro próximo, não tão próximo, de ter serviços seus, produtos seus, que nem a Lulu, porque ela começou com o mapa da Lulu, né? Quando ela, na época que ela era estudante, depois ela abriu algumas mentorias, agora ela já tem produtos dela, né? Que ela vende também. E eu vejo cada vez ela criando mais coisas realmente, né? Ela é uma influenciadora que ela já tem uma propriedade dela confeccionar os seus produtos, seus serviços. Você se vê em algum momento, em algum futuro próximo, breve, ou um dia, quem sabe, ter algo surpresa? Eu acredito que sim, eu não sei exatamente qual vai ser esse rumo, né, não sei se vai ser material de estudo, se vai ser mentoria, eu ainda não tenho isso muito claro na minha cabeça. Mas com certeza eu quero trazer alguma coisa que possa agregar, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu não fazia ideia de como que era estudar para concurso, né, porque a gente acha que vai ser como é estudar no colégio, na faculdade, e é totalmente diferente. Então, eu fiquei muito perdida por muito tempo, assim, eu fiquei meio que patinando ali no início, cometendo altos erros clássicos. Então, com certeza é uma ajuda, né, de alguém que já passou por isso, já teve uma experiência, já errou, para você não passar por isso também. Então, eu acredito que sim. Até não é nem, cara, não é nem questão de venda, de querer vender um produto, mas é que realmente, assim, você se sente como estivesse ajudando, sabe? Pegando na mão da pessoa e falando: olha, eu passei por isso, vem que aqui dá certo. Você gostaria de deixar um legado como influenciadora digital, uma marca, e não apenas, ó, passei, falei sobre minha trajetória, mas deixar um legado através de algum produto seu? Como é que você vê isso, seu legado como influenciadora digital? Então, eu acho que o maior legado, assim, que eu posso deixar é a questão da resiliência. Porque o concurso, gente, olha, se você nunca estudou para concurso, é um negócio que, assim, acaba com a tua autoestima, te humilha para depois. Porque, gente, é muito complicado, né? São, por exemplo, as últimas provas que eu fiz tinham mais de 20 matérias e não são matérias tranquilas, né? Tem desde direito até estatística, contabilidade, sendo que eu nunca tinha visto nada de direito. Eu não sabia o que era um parágrafo, uma linha de uma lei, eu não sabia vários termos jurídicos. Então, eu aprendi a ser muito resiliente e eu não tive isso muito na minha vida. Sempre quando eu tinha que lidar com algum problema e tal, eu tinha muita dificuldade quando alguma coisa dava errado. E isso foi uma coisa que o concurso me ensinou, sabe? A tipo, cara, caiu, beleza, mas o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso melhorar para ali na frente eu conseguir chegar no meu objetivo? E também, assim, colocar os pés no chão e saber que você não nasceu pronto, sabe? Você tem que ir se desenvolvendo, aprendendo com seus próprios erros para você chegar lá. Então eu acho que é mais por aí, assim, a questão da resiliência, de você
se desenvolver, se conhecer, para você conseguir alcançar qualquer objetivo que seja na vida, né? Não só concurso, mas qualquer coisa. Você, quando conversa com seus seguidores, você se sente cobrada de estar o tempo todo produzindo, estudando, passando? Existe essa cobrança da Luísa para com a Revisa, Luísa? Embora as pessoas não saibam, mas uma é produtora de conteúdo e outra é uma pessoa física que tem pai e mãe, tem amigos, tem um conforto, tem suas questões particulares, suas emoções também. Você se sente, às vezes, cobrada com relação a isso? E o outro ponto, como você também falou de resiliência, como é para você a sua cobrança? A gente vê que, graças a Deus, esse ano, de uns tempos para cá, a gente tem falado muito de saúde mental. E que bom que a gente tem falado, porque eu acho que a maioria de nós, da nossa geração, 30 e tal, a gente veio escutando muito que vale muito, estude muito, só que uma hora, algum dos pilares não vai sustentar tudo isso, né? Então, a nossa cobrança, ela tem que ser de acordo com o que a gente consegue também suportar, saber que a gente vai errar. Como que você lida com a sua cobrança interna, você, Luísa? E como você lida com os seus seguidores, às vezes, perguntando, e aí, não vai estudar? Não sei o que lá. Não sei se existe, também não sei se existe. Comenta aí com a gente. Então, eu sempre me cobrei muito, muito, assim, eu sempre fui aquela pessoa que estava sempre achando que faltava alguma coisa, que eu podia melhorar em alguma coisa, e isso é uma coisa minha, isso não veio dos meus pais. Meus pais não foram aqueles pais de ficar em cima cobrando, não, isso sempre foi meu. Então eu sempre me cobrei de conseguir as coisas. Só que concurso não é rápido, não é rápido, assim, por mais inteligente que você seja, é um projeto de médio e longo prazo, médio, assim, no mínimo. Então, é uma coisa que eu trabalho até hoje, né, eu faço, terapia toda semana e tal, e eu trabalho bastante isso, né, de como me cobrar um pouco menos e ter um pouco de autocompaixão, né, porque é uma jornada complicada, né, a gente está falando aí de 2, 3 anos, no mínimo, né, tem gente que fica aí bastante tempo estudando, então você tem que estar com a saúde mental em dia. Se você não tiver, você pode ter os melhores materiais, você pode ter a melhor consultoria, você pode ter o que for, você não passa. Então, você tem que cuidar muito da sua saúde mental. Isso foi uma coisa que eu também aprendi nessa jornada de concurseira, que você não pode abrir mão, sabe? Você não pode abandonar a sua vida e focar 100% naquilo que não vai durar por muito tempo. Você vai conseguir ali no primeiro mês, no segundo mês até vai, mas para aguentar essa maratona que é o concurso, você tem que saber equilibrar muito isso. E cobrança por parte dos meus seguidores, tem, mas eu não acho nem que seja muito na maldade. Teve uma vez que uma menina, eu fiquei até bem chateada no início, eu ficava muito chateada com os comentários, os haters, hoje em dia eu já acostumei. Mas no início teve a minha primeira prova, eu nem estudava para a área fiscal, eu ainda estudava para a área de tribunais e eu fui fazer a prova do TJ Rio. TJ Rio? É, foi, TJ Rio. E aí eu fiz a prova e eu não queria comentar como eu tinha ido na prova, né, isso é uma coisa meio chata de influenciador, porque todo mundo se eles sabem que você vai fazer uma prova, todo mundo vai te perguntar: "E aí, como é que foi?". E às vezes você não quer falar, tipo: "Ah, fui bem, mas não passei", ou "Não fui bem", ou "Fui muito mal", tipo, né, é meio complicado. Então teve essa menina que virou pra mim e falou assim: "Mas é a sua obrigação falar pra gente". E eu fiquei tipo assim: "Como assim é minha obrigação? Só porque eu sou influenciadora, só porque eu posto a minha rotina e tal?". Não, sabe, não, eu tenho que saber também separar um pouco da minha privacidade até para ter saúde mental, né, pra gente conseguir levar o estudo de uma forma saudável. Então, mas hoje em dia eu não sinto uma cobrança, é claro que tem um ou outro que vai lá na ferida para ser maldoso mesmo, mas a maioria dos comentários é simplesmente por curiosidade, "E aí, como é que foi?". E eu sei que não é por mal, então às vezes eu falo: "Ai gente, eu não tô a fim de falar muito sobre isso",
e tal, tem que também saber se colocar, né, saber seu limite, do que você vai botar ali ou não. Luísa, hoje, atualmente, como você consegue fazer uma diferenciação com você mesma entre Revisa Luísa e a Luísa? Às vezes as pessoas querem postar tudo que vivem, né? Nossa, eu vou postar meu café da manhã, vou postar que eu tô malhando, vou postar que eu tô com meu cachorro, tô postando que eu tô vendo Netflix. E aí acaba dando vazão para que até as pessoas conheçam seu espaço, mas é uma coisa que você está dando permissão. Eu vejo que você, Luísa, é uma influenciadora que você tem alguns espaços que você bloqueia. Aqui não, nesse momento não. Como que você teve essa maturidade? Eu vejo isso como maturidade. E nada contra também, tá? Quem faz isso, que gosta de colocar a sua rotina, mas você tá, quanto mais, eu penso assim, quanto mais olhos, a felicidade também às vezes atrapalha, né? Porque a gente está dando vazão para quem? Uma pessoa invejosa, uma pessoa que não quer às vezes seu bem. Porque a gente tem que entender que isso existe. Embora a gente não queira entender ou não queira acreditar, infelizmente há sempre alguém, um fulaninho que fala, ai, não deu certo e vai vibrar porque não deu certo, porque você caiu, enfim. Como você, hoje, consegue fazer essa separação, até na sua apresentação de conteúdo e no seu íntimo, de não, eu não estou produzindo nada? Porque também acredito que existe uma autocobrança sua de produção de conteúdo seu. Embora você tenha duas Sim. marcas aí, eu vejo que tem alguns conteúdos seus, próprios da Luísa. Não sei se é uma estratégia de marketing, de você abordar outras empresas, mas como é para você dividir esses dois cenários para que fique bem resolvido com vocês? Eu tento separar bem o que tem a ver com o propósito do perfil ou não. Por exemplo, os meus treinos não têm a ver com estudo, mas de uma certa forma você consegue colocar junto, porque tem a questão da disciplina, tem a questão do foco, tem a questão da motivação, da produtividade, da saúde. Então você consegue colocar ali no meio, faz sentido. Agora tem certos assuntos que eu trago muito pouco. Por exemplo, questão de beleza, de vez em quando eu coloco tipo uma dica ou outra que as meninas sempre me pedem, mas no geral eu tento ficar meio que no universo ali, né, de concurso, foco, motivação, bem-estar físico e mental. Então eu tento ficar um pouco ali. Como que você seleciona as marcas que você quer trabalhar, que você tem vontade de trabalhar? Ou como que as pessoas chegam até você e você recusa, porque talvez não faça sentido? Como existe essa seleção da Revisa Luiza com relação a parcerias? Primeiro ponto, com certeza, é se tem a ver ou não, né? Se viesse uma marca, sei lá, de shampoo para mim, eu acho que não faria sentido. Então, mesmo que fosse uma parceria muito legal, eu acho que para mim não faria muito sentido. Agora, deixa eu só tirar o fone aqui que tá acabando a bateria. Ver se tá dando para ouvir. Então, mas aí eu vejo sempre, né, se tem a ver com o perfil, com o estilo do perfil e sobre o que eu falo. E, por exemplo, se for produto, eu sempre gosto de testar antes. Então, às vezes, a marca pega e fala: você quer fazer uma publi desse produto X? Eu falo: bom, depende, né? Depende. Se você puder me mandar, eu experimento. E se eu gostar, eu faço uma resenha e tal, mas não é uma porta aberta do tipo, eu quero fazer uma parceria com você, vou fechar. Não é assim, sabe? Tem que ter a ver com seus valores, tem que ter a ver com seus princípios. Às vezes são marcas que não faz sentido, né? Por exemplo, teve uma marca de cafeína, uma vez que entrou em contato comigo, e eu fiquei super empolgada, porque eu adoro essas coisas, né? Eu fico testando um monte de coisinhas para foto. Ainda mais um curseiro que só, não sei se Exatamente. gosta muito de café, para Exato. estimular o pensamento. Exato. E aí eles me mandaram o produto e eu tive uma crise de ansiedade horrível por causa da cafeína. Era uma cafeína tipo mega Muito forte, forte. mega power. Foi demais assim para mim. Então eu virei para eles e falei: olha, me desculpa, mas não vai dar, não vai rolar, não.
não bati muito bem com o produto O e tal. tiro saiu pela culatra, essa parceria aí. Puxando esse gancho, Luísa, você já sentiu que você estava interpretando algum papel por conta da parceria que você fechou? Às vezes, sei lá, você tem que entregar um conteúdo XYZ que, né, acordado aí com a marca. Como que você faz isso quando realmente não há um match? E aí você tem que entregar o conteúdo, ou então quando você não está bem. Gente, hoje eu não tô legal, sei lá, cólica. Como que você organiza isso para que seja entregue algo verdadeiro? Porque pelo que eu vejo, todas as influenciadoras, o que conecta é a verdade. E se isso transparecer de alguma forma que não está soando a verdade, às vezes não vai, uma publicidade não vai bem, ela não tem boca, ela acaba trazendo alguns indícios aí, né, nas métricas. Como que você faz com isso, Luísa? É uma coisa que acontece muito, né? De você, às vezes, não tá bem. E o que eu faço nessas situações? Eu fico um pouco mais quietinha. Eu tento ficar um pouco mais na minha, eu posto menos. Sempre quando eu tô assim, muito animada, muito empolgada, você vai ver meus stories sempre lotados. Agora, tem dias que não é assim, sabe? Então, é um pouco também de você saber se respeitar e entender que você é um ser humano e não todos os dias você vai estar bem e que isso é normal. Então, uma coisa legal, assim, que eu sempre acordo com as marcas é questão de prazo, né? Se eu tenho uma coisa para entregar, você não vai me pedir para te entregar uma coisa hoje, né? Você vai falar, olha, você tem até o dia X para me entregar esse reels, essa publi, enfim. Então eu tento sempre ver ali na minha agenda, primeiro, quando que eu estou um pouco mais livre, porque você gravar na pressa não é legal, às vezes você simplesmente quer acabar com aquilo e não fica bom. E eu sou muito perfeccionista, isso é péssimo. E Então, você já tem uma noção quanto tempo dura as suas gravações, porque você deve reservar aqui na sua agenda, certo? sim, hoje em dia, porque antigamente eu tinha tanta dificuldade, Tudo bagunçado. não, eu ficava muito nervosa para gravar. Eu lembro minhas primeiras publicações no Instagram, gente, eu pegava o celular para gravar um story, eu tremia, eu ficava muito nervosa e tal. Hoje em dia isso já é natural, mas no início eu ficava muito tensa. Mas, enfim, eu tento sempre colocar ali na minha agenda, vejo quando eu estou mais disponível. Se eu não tô, calhou desse dia que eu acordei, nossa, eu tô passando mal, ou tô com alguma coisa. Nunca aconteceu de eu ter que virar para uma marca e falar, olha, não consegui te entregar até hoje, posso te entregar até tal dia? Isso nunca aconteceu. Mas eu sempre tento deixar uma margem ali, né? Eu vou gravar na quarta-feira, mas eu tenho que entregar, sei lá, na segunda que vem, entendeu? Eu sempre tento dar uma margem ali de tempo para se algo der errado, né? Porque pode acontecer. Então, é mais ou menos o que eu tento fazer. Eu coloco uma margem, assim, até a entrega. E você já se viu interpretando algum papel com relação a alguma publi? Não, Ou não é? Você espera o momento vir, a inspiração vir e fala, agora vai. não, então, incorporar um papel não, mas é claro que você, pessoa física, não é exatamente aquela pessoa. Por exemplo, eu sou muito mais eu mesma. Por exemplo, se eu pego, vou conversar com alguém que eu acabei de conhecer e vou sair com essa pessoa vou num restaurante com essa pessoa, eu vou ficar muito mais acanhada do que com as câmeras. É engraçado isso, porque dá uma falsa sensação de proteção que não existe, na verdade, né? Na verdade, você está totalmente exposto, mas dá Para uma sensação. mais pessoas ainda, para julgamento ainda. Pois é, mas é muito doido isso. Eu estava até comentando com a minha terapeuta sobre isso. Mas eu me sinto mais à vontade estando na câmera, fazendo minhas gravações, até porque eu sei o que eu vou postar, né? Eu não vou postar o negócio de qualquer jeito. Então, você meio que tem um certo controle do que você está colocando ali, né? Mas interpretar um papel, não. Até porque aí não daria match, sabe? Com a marca e quando não dá, eu prefiro deixar para lá, porque
cara, é um trabalho que você perde aqui, mas é o teu público confiando em você. Eu acho que isso vale muito mais, né, da confiança do que você, pô, vou pegar um trabalho aqui a mais. Às vezes não compensa. Você falou agora há pouco sobre a agenda, e eu entendo que a sua opção de estudar para concurso, ela deve ser uma agenda bem lotada e, assim, bem programada, né? Porque já existe aí conteúdos que você falou de, né, ter tudo certinho, até para fazer as questões e tal. Como que você consegue equilibrar, né, com tanta responsabilidade de ser uma influenciadora, de estudar para o concurso e ser a Luísa fora das câmeras? Como que existe esse equilíbrio mental e até social para você? Equilíbrio é uma palavra forte, porque, cara, ele é porque assim, a rotina de concurso é uma coisa assim muito insana. É muito insano. Eu falo isso muito para quem nunca conheceu alguém que estuda ou nunca passou por isso. É um negócio assim muito muito insano. A minha agenda, e eu acho que tem um pouco a ver com a minha autocobrança. Como eu me cobro muito, principalmente porque como eu tô em casa, né, é claro que o meu trabalho hoje requer que eu simplesmente esteja em casa, abra o Instagram, faça uma publi e tal, mas às vezes você se enxerga como estando só estudando. Então eu me cobro tanto que eu tento, cara, eu estudo muito, assim, eu coloco eu coloco muita coisa, até mais do que eu deveria, assim, na minha agenda. Às vezes eu até falo para pessoas que estão em prédio e tal: "Gente, diminui um pouco a carga para você conseguir, né, no pós-edital, se manter". Só que, cara, eu mesma é um pouco complicado. É você É assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. é Não faça complicado. o que eu faço, porque seu ritmo é pesado. É muito pesado e, por exemplo, eu não tô tirando nem domingo, tipo, é todos os dias, e eu até brinco que eu falo, assim, para as pessoas: "Cara, a minha rotina, às vezes nem sei que dia que é, porque os dias para mim são idênticos". Eu já cheguei na academia um dia com a porta fechada, porque era feriado, e eu não sabia, porque, enfim. Mas isso é uma coisa louca que eu não recomendo. Se vocês conseguirem, né, manter aí um equilíbrio maior num pré-edital, é melhor, é melhor. É engraçado, você falando de equilíbrio, a minha palavra do ano para 2024 é equilíbrio também, uma das, né? É equilíbrio também. E eu concordo com você, eu acho que é muito difícil e é uma palavra muito forte, mas que a gente precisa buscar, porque senão a gente vai atropelar e vai sobrar nada no final do E dia. aí tem o lance da saúde mental, né. E aí não tem isso ainda. Voltando para influencer, me fala uma coisa, você hoje, como uma influencer que cresceu muito de destaque, como que você se mantém com os pés no chão para não ficar voando, sabe? Aquelas pessoas que se engrandecem, que só vem falar comigo se for assim, assado, coloca muito firulinhas. Como que você lembra e fala, não, pera, a minha opção é concurso e eu tenho uma renda como influenciadora. Porque às vezes as pessoas meio que se perdem, né, Luísa? Assim, e é muito comum a gente ver muitas pessoas chegando, a gente se sente muito querida, quem que não gosta? Mas também o seu propósito é outro, o primeiro, né, o principal, e depois as suas parcerias, o seu meio que você coloca assim, na internet. Como que você mantém seus pés no chão? A questão de não subir, não se deslumbrar mesmo, né, e tal, eu sou muito pé no chão com isso, porque eu não sei, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito humilde, eu acho que mesmo se eu tivesse fama, dinheiro, eu acho que isso não mudaria, porque é uma coisa que tá muito na minha essência, sabe. Se eu chego num restaurante e eu vejo e tô com alguém e essa pessoa trata mal o garçom, eu vou ficar muito sem graça, sabe. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu não teria essa dificuldade, sabe. Acho que eu conseguiria manter numa boa.
Agora, isso é uma coisa que vários influenciadores de concurso, às vezes, não conseguem equilibrar. Não essa questão de subir a fama, mas a questão de equilibrar com o estudo. Porque, às vezes, você gosta muito daquilo, você pega o Tira gosto, um pouco, né? tira o foco. Então, se você não tiver um tempo reservado, isso foi uma coisa que eu aprendi ano passado, tive que aprender a lidar, a separar as coisas, a ter um horário, ou esse horário eu vou cuidar do Instagram, esse horário eu vou cuidar dos estudos, esse horário eu vou treinar, eu vou fazer as minhas coisas. Tem que ter essa separação, porque se eu for pegar o meu celular, abrir toda hora para compartilhar o que eu estou fazendo, simplesmente por abrir, eu não vou estudar. Não dá para mentir, assim, o estudo ele fica prejudicado, não tem como. Então, hoje eu tenho um horário fixo na minha agenda, todos os dias, de tal hora, eu uso para o Instagram. Passou desse horário, eu bloqueio, eu tenho um aplicativo que bloqueia. Então, eu não entro no Instagram, não posso entrar em nenhuma rede social, porque eu me conheço. Se eu entro, eu fico lá meia hora, quando você vê, o estudo já foi pro alto. Então, tem que saber ter essa separação também. Realmente é difícil. É um trabalho muito gostoso, ao meu ver, quando você tem uma responsabilidade, quando você tem uma coerência do que você fala, do que você faz. Eu acho que isso, para o influenciador, atualmente, é uma característica muito importante, até para ele se manter. E tudo bem se ele quiser mudar, mas as pessoas vão questionar, eu estava seguindo um vegano e agora, sabe, tipo, da onde surgiu isso? Ou que se fala que é vegano, né, também, enfim. Cada um sabe o que postar e como agir com essa coerência. Uhum. E quando você decidiu, né, trazer mais parcerias para perto de você, e tendo essa disciplina que você tem, que é invejável, viu, Luísa? Parabéns. Você tem uma rede de apoio com relação a isso para te ajudar? Você tem alguma empresária que está por trás disso, que te ajuda a selecionar antes de chegar até você? Como você conta com a sua rede de apoio, tem um objetivo difícil, seu cargo, a sua carreira pública aí? Você quer comentar com a gente? Então, aqui em casa, por exemplo, né, meus pais, eles são muito tranquilos, do tipo, eles sabem respeitar o meu espaço e eles não me cobram também essa questão de, quando você vai passar, não ficam ali no meu pé. Mas eu tive que também no início conversar com eles, porque volta e meia rolava assim da minha mãe entrar no quarto, né, e falar assim: "Luísa, sei lá, como é que faz isso aqui no meu celular?" Eu falei: "Mãe, isso daí podia esperar, isso daí podia esperar um pouquinho", sabe. Então eu tive É que mal de mãe, eu acho, porque elas não sabem mexer no celular. oh, aí é incrível. Então eu tive que em um determinado momento falar, é claro que você não quer magoar e tal, mas é porque, assim, realmente quem não estuda para concurso não sabe como é. É um negócio muito intenso. E às vezes você tá ali numa linha de raciocínio, às vezes eu tô no meio de uma questão de contabilidade, tá, aí entra alguém, tipo, cara, o seu raciocínio vai por água abaixo. Então, eu tive que conversar bastante com eles, assim, sobre isso, e hoje em dia eles super respeitam. Ninguém entra aqui, eu consigo olha, de tanto em tanto tempo eu faço minhas pausas, então nas minhas pausas podem me falar o que vocês quiserem, eu sou toda de vocês, mas eu tive que fazer um pouco ficar em cima, né. Agora você tinha perguntado também de se tinha alguém, né, para puxar, Porque às filtrar. vezes, o que eu imagino é que vem um monte de solicitações de trabalho para o seu e-mail. Sim. E aí, às vezes, eu imagino também que, como você tem já uma programação, que você acabou de falar, uma agenda toda programada, às vezes tem coisa que você perdeu um tempo ali falando, gente, nada a ver com o meu perfil. Como que a pessoa me manda um negócio desse? Mas tudo bem, a gente vai responder na educação, e você responde e tal, e tudo mais. E às vezes, não sei se você tem alguém que faz esse filtro antes de chegar em você, para que Não, não haja uma perca de tempo. não tenho, não tenho. Hoje sou só eu.
que gerencio tudo do Instagram, o que é bem complicado, assim, eu não consigo acompanhar mais inbox, eu não consigo, é uma coisa que é impossível, se eu ficar respondendo todo mundo, eu não vou estudar. Então, o que eu tento fazer às vezes é abrir uma caixinha de pergunta, porque fica ali organizado, as pessoas mandam as dúvidas, eu consigo ver tudo e ajudar. Mas não tem ninguém trabalhando comigo assim para filtrar. O que eu faço eu coloco sempre dentro daquele meu horário, né? Como eu tenho um horário certo para fazer as coisas de trabalho, muitas vezes eu termino antes, né? As coisas que eu tenho que fazer. Ou, por exemplo, se eu tenho muita coisa agendada para hoje e surge um trabalho, eu coloco para analisar ele no dia seguinte. Eu tento sempre dar uma equilibrada na agenda. Se eu tô com muita coisa aqui nesse dia, eu tento tacar para o outro. O que é bom, né, dessa rotina flexível, que acaba deixando com que isso aconteça, né? Luísa, você falou de responder comentários de caixinha e tudo mais, e que tem um excesso, agora, né, um excesso de interação com o seu perfil. Algum momento já passou ou ainda tem no seu perfil pessoas que vão lá e que te criticam, igual aquela menina que você falou, às vezes nem foi uma crítica, né? Ela queria cobrar, saber, enfim. Como que você lida com as pessoas que não têm uma postura legal, né, na rede social, se escondem, às vezes, através de um perfil falso, ou então não sei o que dizer também desse tipo de pessoa, mas você é uma pessoa também. Como que você lida com esses comentários negativos? Ficava muito chateada no início, confesso, assim, porque como eu não estava nem um pouco acostumada, né, quando eu comecei mesmo, eu não estava nem um pouco acostumada. Então, qualquer crítica que vinha, aquilo me abalava. Eu ficava mal, eu falava, ai, nossa, será que ele tem razão? Gente, hoje em dia eu vejo que a gente tem que ter muita ciência de quem que a gente é, sabe? Pô, realmente confiar em você. Olha, eu sou isso, esses são os meus valores. Se essa pessoa está me falando isso, não quer dizer que é verdade, sabe? E, enfim, quando vem alguém lá no meu inbox ou na caixinha de pergunta, mandando alguma coisa muito sem noção, assim, que eu olho e falo, gente, que bizarro. Às vezes eu até ignoro, sabe? Tá bom, bloqueio, acabou. Às vezes não, às vezes eu. Também a gente é humano, né? Às vezes a gente não se segura. Então, às vezes a gente vai lá e dá. Mas na maioria das vezes eu tento, às vezes, ignorar, deixar para lá. E isso, hoje em dia, isso não me abala. Mas a gente também tem que ter ideia que nosso trabalho meio que requer isso, né? A gente tem que ter essa maturidade de entender que o outro, às vezes, não te entende. Às vezes você quer passar uma mensagem, essa mensagem não chegou nele da forma que você queria. É um trabalho que você tem que entender como que funciona, e a gente está exposto a isso, né. Eu falo que a gente está protegido, a sensação de proteção da tela, mas na verdade ela não existe. Você está ali exposto, você está sujeito a críticas, você está e muito mais na internet, porque as pessoas podem simplesmente fazer um perfil fake e, né, te julgar, falar o que elas pensam sem ter nenhuma responsabilidade em troca. Então, às vezes eu tento até pensar assim: "Nossa, essa pessoa deve estar muito amarga com a vida dela, né". Porque quem tá bem, quem tá feliz, não vai incomodar o outro, não vai ficar apontando defeito, muito pelo contrário, né. Eu vejo isso por mim, quando eu tô bem, quando eu tô feliz e tal, cara, eu quero puxar as pessoas junto comigo para ficarem felizes, para que dê certo. Então, é entender que o que é do outro, sabe, é você não pegar para si e agarrar naquilo. Compartilho muito do seu pensamento, da sua forma de pensar, Luísa, e isso me lembrou uma definição de frágil e antifrágil. Eu estava escutando um podcast, eu acho que era dos sócios, e aí o Bruno ele virou e falou assim: o frágil é uma pessoa que ela se deixa levar pelas opiniões da minoria que te ama. O antifrágil é aquela pessoa que ignora a mínima parcela que fala de você mal, que não te dá um apoio, um feedback positivo.
e olha mais para as pessoas e se importa mais com a opinião de quem te ama, com a opinião de quem te quer bem. E essa resiliência aí que você começou a falar, né, numa pergunta que eu fiz atrás, é basicamente implementada nisso também. Porque no começo é muito comum a gente não entender por que a pessoa vem para mim e vem me falar algo mal. A gente fica, aí a gente até se questiona se é isso mesmo. Mas passado um tempo, a gente fala, não tem nada a ver, não adianta eu mudar ou fazer, que vai vir fulano, vai nascer os gremlins e vão vir te atacar. Não tem o que fazer. Então, eu vejo que existe uma autoconfiança aí, Luísa, no seu trabalho, em você, e que às vezes ela é testada assim, né? Não tem como não, porque nos fere, nos atinge, mas que você criou um filtro para que isso não prejudique seu estudo, para que isso não prejudique seu trabalho, e não te coloque também assim, nossa, mas será que eu faço isso? Porque você sabe quem você é, você sabe quem é o seu eu. Você tem algum medo hoje em dia, tirando esses haters, com relação ao seu posicionamento como influencer? Acho que medo maior, assim, eu acho que é de ser cancelada por algo que eu fui mal interpretada, né? Porque às vezes acontece muito de você falar uma coisa e essa mensagem às vezes chegar de uma forma totalmente diferente do que você queria passar e aquilo bater mal. E a internet tem um poder absurdo, né? Então, às vezes, uma coisinha que você falou aqui que não foi legal, mas que você às vezes nem tinha intenção, isso repercute de uma forma que dá um certo medo, né? Então, sempre antes de postar alguma coisa, por mais que eu devesse pensar duas vezes, às vezes eu não faço isso. Às vezes eu simplesmente estou sendo eu mesma e coloco, né, as coisas lá, meus pensamentos, e que eu até deveria ter um filtro maior, né, de pensar, será que isso poderia, né, incomodar alguém, ou será que eu estou falando alguma besteira? Mas às vezes você não consegue, né, a gente é humano. Então, às vezes, eu simplesmente estou sendo eu mesma, eu abro a câmera. Foi engraçado mês passado, né, que chegaram meus cílios aqui em casa, então eu abri, nossa, eu abri felizona, comecei a postar sobre isso, pá. Aí depois eu parei e falei assim, gente, será que, sei lá, né, que o meu público maior até é feminino, mas, tipo, não tem nada a ver com o perfil, entendeu? Então depois eu fiquei me questionando, caramba. Mas aí eu parei e falei assim, cara, eu tava sendo eu mesma, sabe? Eu não tô postando nada de errado, eu tô simplesmente compartilhando uma coisa que eu achei legal com os outros, e é isso, sabe? É você também saber ser um pouquinho você ali. Não dá pra encarnar um personagem. Não tem como. E para a gente finalizar, chegando quase no final, depois de aprovada, Luísa, como que vai ser o seu Instagram? Como que você vê isso daí? Gente, fico até arrepiada. Ai, nossa, A assim, gente vai estar vendo esse vídeo, Luísa, O e a quê? gente já vai responder totalmente as perguntas já. Eu vou abrir uma live, amiga. A felicidade vai ser tanta que, olha, eu acho que os meus vizinhos vão achar que tem algum maluco no condomínio, porque eu vou gritar tanto. Vai ser sinistro. Eu quero manter com certeza, até porque foi um trabalho que foi acontecendo para mim, nunca foi algo planejado e eu acabei gostando muito disso, sabe? Para mim, mesmo sendo trabalho, não é porque para mim é divertido, eu gosto, sabe? Eu pego engraçado, porque eu faço isso com estudo também. Eu gosto de estudar, o que é uma sorte. Então, atualmente, eu estou fazendo as duas coisas que eu gosto muito, né? Mas eu vou querer levar o Instagram, com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou ter, talvez, mais tempo para publicar mais conteúdo. Hoje, a maior parte das coisas que eu publico é de parcerias e tal. Eu vou querer, com certeza, compartilhar mais dicas e ajudar mais as pessoas que estão passando por essa fase tensa que é. Mas é um trabalho que eu me encontrei, assim, de verdade. Então, eu acho que eu vou querer manter
Com certeza. E eu vejo que isso é possível, sabe? Porque eu conheço muitos auditores que também trabalham com Instagram, sabe? Eu até pretendo abrir um YouTube, quem sabe. Então, temos planos, temos planos. Legal, Luísa. Luísa, então a nossa última pergunta é: o que é sucesso para você? Sucesso para mim é você chegar no seu objetivo, mas não só chegar no seu objetivo, é você chegar no seu objetivo com os seus valores e tendo felicidade nesse processo, que eu acho que é o mais difícil, assim. A gente fica se olhando lá na frente, né? Quando eu passar, a minha vida vai ser de tal forma. Mas se você não tiver feliz com o seu dia a dia, não adianta. Você vai até em algum momento chegar lá, mas que droga, né? Você não foi feliz por anos. Então, é isso. O sucesso, então, é a jornada para você É a também. jornada. É a jornada. É você saber levar a sua jornada com a direção certa para chegar no seu objetivo, mas tem muito mais a ver com o caminho do que com a linha de chegada mesmo. É muito bonito isso. E é difícil, né? Essa autocobrança que a gente veio conversando desde o começo, né, da nossa live agora. Essa resiliência, ela só tem melhorado sua trajetória. E com certeza ela vai ser de muito sucesso, Luísa. Eu te vejo muito grande, eu já te falei isso milhares de vezes. Você é uma excelente influenciadora. E com certeza, depois de aprovada, eu acho que mais portas se abrirão, sabe? Além de você falar de concurso, além de você falar de um nicho bem específico, você vai ter uma tranquilidade, né, mais estável, com mais tempo, né? Igual você falou, você não tem final de semana, você não tem domingo, os seus dias são todos iguais. Então, eu acho que depois disso vai ter os seus finais de semana, os seus feriados aproveitados de uma forma bem gostosa, se Deus quiser. E é isso que eu desejo para você, todo esse sucesso do mundo, Luísa. Obrigada de coração. Eu acho que vai valer a pena, assim, no final das contas, é claro que vai valer a pena. E eu já aprendi que não é um processo rápido. Então, eu já aceitei, eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Você tem que aceitar o seu momento. Cara, eu escolhi isso. Isso vai exigir de mim que eu abra mão de várias coisas nesse momento. Eu preciso, nem todo mundo quer pagar o preço. É um preço alto. E olha, assim, sendo muito sincera, eu não fazia a menor ideia do preço que era, assim, quando eu entrei de cabeça, assim, não fazia ideia. É um preço muito grande, muito alto, mas que vai valer a pena, vai compensar no futuro. Vai Minha sim, primeira, Luísa. minha primeira viagem, gente, olha, eu vou ficar muito feliz. Eu não viajo já há tanto tempo. Tem aquele meme, eu não vou contar para ninguém, mas haverá finais. Sim. Obrigada, a gente encerra hoje. Olha, a gente encerrou certinho no seu tempo, hein? Aí, ó, 11 horas, certinho. Ai, obrigada, Lu. A gente se Obrigada vê a você, meu em amor. breve. Se você ficou até aqui, comente aqui, deixe uma pergunta para a Luísa também, eu passo para ela, ela também vai responder. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada.